Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, não se esqueçam aí também de comentar de qual cidade vocês estão nos assistindo agora. Bora pro conteúdo. Que a Polícia Federal investigue os acessos ilegais ao X no Brasil, que as condutas punidas devem ter como foco os usuários que fizeram publicações com discurso de ódio e propagação de fake news que possam ter influência nas eleições municipais. De acordo com a PGR, essas práticas devem ser apuradas e eventualmente punidas. O X está suspenso no Brasil desde o dia 30 de agosto, por decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF, referendada dias depois pela primeira turma da Corte. Então, né, Silvio, vai se confirmando aquela primeira impressão que todo mundo teve, né, de que a medida não era viável, né, que não teria uma forma clara de fiscalizar, de descobrir todo mundo que acessou, e que o que vai ser usado é como um caso exemplar, né, serão selecionados casos a dedo para servir de exemplo, né, para essa multa de 50 mil, não? É evidente, é inexequível. Agora, eu não tenho dúvida também, porque quando ele cisma é uma tragédia, que algumas pessoas poderão pagar esta multa sim. Provavelmente políticos, provavelmente influenciadores digitais, jornalistas, perfis do espectro político da direita. Não sei se parlamentares, não sei se perfis de partidos de esquerda que utilizaram o X serão punidos. Aliás, salvo engano, até o perfil oficial da Câmara dos Deputados e do próprio Tribunal Superior Eleitoral andou utilizando o X nesse período. Não sei se haverá punição nesse sentido. Brown, olha, pegando aqui o gancho que o nosso Ricardo Salles, nosso deputado, deixa, o Brasil já mudou de patamar e o mundo assiste e já entendeu de uma forma mais clara o que está acontecendo. O Brasil faz parte de uma lista com Venezuela, China, Rússia, Irã, Coreia, Mianmar, Turcomenistão e outros países e outras nações aí que estão numa caçamba de entulho planetária, né, ideológica. Tenho certeza absoluta que a maioria dos brasileiros não gostaria de estar lá e nem se sente representada nessa situação, porque o X foi banido por uma decisão do judiciário, que hoje coordena, comanda, governa o Brasil num consórcio de poder com o Palácio do Planalto, e isso já tem um novo nome. Não sei se democracia relativa, não sei se querem chamar de ditadura. É um regime diferente, não é uma democracia constitucional plena, conforme vínhamos acompanhando até a eleição de 2022. Não é. Aquela época, inclusive, já havia perseguição política, mas o regime se instalou. E com isso, o X, evidentemente, que é uma plataforma livre, foi banido, expulso do Brasil. Fechamos as portas para os livres. E é isso que nós acompanhamos na fala dos deputados republicanos que apresentaram aquele projeto. Inclusive, essa expressão, nós, os livres, é como eles se referem, amparados pela primeira emenda americana. A Casa Branca respondeu a uma pergunta sobre isso. É raro a Casa Branca, Washington, a porta-voz, responder a um jornalista, e era uma jornalista, ironicamente, dessas ironias da vida da Rede Globo. A Rede Globo não exibiu a pergunta, mas ela acabou colocando nas redes sociais, e o New York Post também revelou esse vídeo. E ela diz: nós não somos partidários de nenhum tipo de cerceamento de direito fundamental e de restrição de liberdades, sobretudo liberdades constitucionais. A Carta de 1988, em vigor no Brasil, porém pisoteada e não mais empregada, é muito clara nesse sentido. O X, finalizando, Brown, vai voltar quando o ministro Alexandre de Moraes quiser. Como tudo tem acontecido, quando ele quiser, vai voltar à rede social. Não importa se teremos já um advogado constituído, um escritório, as multas todas sendo pagas, até porque as cifras convertidas em dólar, elas são muito pequenas para o que o X representa. Eu acho que lá na frente, na ponta da chuteira, o que o Elon Musk, o que esses congressistas preocupados com uma democracia um pouco mais ao sul do continente,
Eu acho que eles estão preocupados é com a liberdade, que é inalienável para um americano, para os Estados Unidos. Lá, os democratas ou republicanos não discutem a liberdade. Aqui, sim. Aqui a esquerda é a favor do cerceamento de liberdade. Por quê? Porque é próxima de valores como esses, que também cancelaram o X e dos vizinhos cucarachos todos aqui. Você, Salles? É um absurdo, né? Tudo isso. Nós estamos assistindo um avanço gradativo, porém rápido e contínuo, da supressão das liberdades, da construção de um ambiente ditatorial no Brasil. O fato de você ter eleições formais, olha, vamos ter agora, dia 6 de outubro e tal, não descaracteriza o elemento fundamental de que as instituições e vários braços ligados ao Estado já operam no Brasil como operam em países que são ditaduras. Isso é verdade. Né? Nós estamos vendo isso, não tem a menor dúvida. Essa decisão do X, né, de poder voltar a funcionar, como bem disse o Silvio, ela só vai acontecer, né, na velocidade que as coisas estão tendo, só vai acontecer quando eles quiserem. Agora, num país, repito, num país com tantos problemas, de tráfico de drogas, tráfico de armas, máfia roubando dinheiro público à torto e à direito aí nesses escândalos de emendas direcionadas, esquema com prefeitura, esquema de desvio na saúde, esquema de desvio na área de energia elétrica, esquema de desvio em tudo quanto é coisa. A Polícia Federal tem mais o que fazer do que ser bedel, né? Bedel de rede social. Era o que faltava, você ter um departamento de policiais federais na internet vendo quem publicou uma coisa ou deixou de publicar. Porra, tem tanta coisa para fazer nesse país importante, né? Cuidar de fronteira, ir lá pegar contrabandista, traficante de droga, traficante de arma, político corrupto que rouba dinheiro de hospital, que rouba dinheiro de escola, que rouba dinheiro de habitação. Tem uma conta de publicação no Twitter, no X, tem a santa paciência, né? É ridículo. E você, Fabi, o que achou desse posicionamento da PGR? Bom, eu sempre apontei que Gonê seria um problema. Eu detesto falar que eu avisei, mas eu avisei lá naquela sabatina onde ninguém estava dando bola, que o Dino era o grande problema. Realmente, Dino é um grande problema, mas o Gonê não está passando batido. Ele deu uma pirueta, assim, uma ginástica jurídica para tentar, inclusive, ministro Alexandre de Moraes, não sei se você percebeu, mas o PGR Gonê, que é seu amigo, provavelmente, supostamente, acabou mudando a sua própria sentença, né? Porque a sentença do ministro Alexandre de Moraes dava aquele negócio, multa de 50 mil reais para quem se utilizar do X, né, por subterfúgios tecnológicos ou qualquer outro meio, uma coisa assim. Aí o Gonê pegou isso, que já era um horror, fez 2 horrores, se é possível, né? Falou, não, ele está falando, na verdade, o ministro Alexandre de Moraes quis dizer discurso de ódio, quis dizer fake news. Ambas condutas citadas pelo Gonê não são crimes no Brasil, né? O Salles aí faz parte do nosso tão fadado legislativo, não legislamos a esse respeito, no máximo aí temos portarias dos tribunais superiores eleitorais, o TSE, que os TRS também estão se utilizando para justificar isso. O que é isso, Gonê? É uma forma de falar, peraí, nós vamos multar só quem realmente incomoda, né? Os senadores não fazendo nada. Rodrigo Pacheco, lá naquela comitiva ridícula do Lula, dando risadinhas daquelas baboseiras que estava falando Lula, enquanto nós aqui estamos censurados. Eu só não tenho aqui, mas eu vou começar, eu vou pedir ainda, enquanto é tempo que nós somos livres, eu vou providenciar um nariz de palhaço, porque a gente merece, Brown. O brasileiro está merecendo. A gente continua censurado, que eu sempre falo. Aqui em São Paulo o ar está de forma que não dá para respirar, então estamos sufocados e estamos sobretaxados. Isso não é uma vida nem sequer digna, né, para aqueles que dizem que nós temos muito direito e que dá para conversar com esse pessoal do Supremo. Ah, é? Dá? Então faz isso para nós, faz essa gentileza de quebrar essa. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar sobre as eleições no Congresso Nacional. Pois é, estão chegando as eleições aí, as mesas diretoras da Câmara e do Senado. A informação de hoje é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, teria pedido um gesto mais incisivo de apoio de Lula
e do PT ao nome do deputado federal Hugo Mota, do Republicanos, na disputa pelo comando da casa. Lira teria pedido a Lula que declare apoio ou que atue diretamente para favorecer Mota na disputa em um almoço realizado na semana passada, segundo fontes do jornal Folha de São Paulo. Apesar de Mota ter conseguido apoio de legendas importantes, como o PL, com 92 parlamentares, dono da maior bancada, e do PT, pessoas próximas ao deputado dizem ter recebido com desconfiança as sinalizações de petistas e do governo nas últimas semanas. Salles, explica pra gente então como é que estão essas costuras, quem tá de qual lado, quais são as conversas, quais os interesses aí de lado a lado, Lira, Lula, Hugo Mota. Explica pra gente, Salles. Veja só, Brown, eu vou tentar aqui ser coerente com a posição que eu defendo sempre. Eu defendi isso na Prefeitura de São Paulo quando postulei ser candidato a prefeito. Tenho defendido agora quando me lanço a senador, a ser candidato ao Senado por São Paulo em 2026. E acho que o mesmo raciocínio vale na disputa pelas presidências das casas. Você não é obrigado, aliás, não é obrigado, não é conveniente, não é lógico, né? Não dignifica muitas vezes o mandato que nos foi conferido como parlamentares, você ficar nessa busca obsessiva pela unificação de chapas. Olha, só pode ter um candidato, tem que construir, que assim a gente vai ter lugar na mesa, e aí vai conseguir presidência disso, presidência daquilo, presidência da comissão. Isso é ridículo, porque isso faz com que você seja obrigado a ficar na mesma canoa. Eu não estou nem me referindo ao Hugo Mota, nem ao Brito, que são pessoas que a gente convive lá na Câmara dos Deputados. Eu estou falando da estratégia de ter essa obsessão, que é típica coisa de Centrão, né? Centrão tem essa obsessão de chapa única, tem essa obsessão de vamos fazer um grande arranjo, um grande conchavo aqui, um grande conluio, para ninguém ficar de fora. Cada um racha um pedaço aqui da pizza e todo mundo está agraciado com isso. Desculpa, isso é o contrário do que a gente defende, isso é o contrário do que se defendeu nas eleições de 2022, é o contrário do que a sociedade espera de nós. Não tem que ter conluio coisa nenhuma, não tem que ter chapa única coisa nenhuma. Ah, porque vai perder lugar na mesa, e daí que se dane. É melhor você manter a sua dignidade, manter a coerência, manter a sua independência. Né? De que serve você ter presidência de uma comissão, relatoria de não sei o quê, se o país está afundando e você vira avalista dessa palhaçada? Né? A sociedade espera dos políticos, espera da classe política que votou, ou que foi votada, perdão, pelos eleitores da centro-direita, pelos eleitores de coração verde e amarelo, das pessoas corretas do nosso país. As pessoas esperam de nós a dignidade de dizer: não me misturo com gente que não pensa como eu, não me misturo com gente que é o contrário do que eu quero. Né? Nós estamos vendo, e aí o que acontece com a direita muitas vezes? É usada nessas negociações como massa de manobra, como moeda de troca. Né? Eu faço uma analogia com o MST. O que acontece hoje no MST? Os líderes do MST pegam aquele bando de miseráveis, aquele pessoal que foi cooptado para engrossar as fileiras do MST e manda invadir a fazenda. Ou manda fechar a estrada, invadir prédio público, mas manda invadir as fazendas. Aí os coitados invadem as fazendas com aquelas bandeiras: vamos lutar por terra, não sei o quê, justiça social, tal, invade a fazenda. E os líderes o que fazem? Vão procurar o dono da fazenda para tomar dinheiro do dono da fazenda, para negociar, né, para pedir dinheiro, para pedir coisas, para extorquir o dono da fazenda. Se o líder do MST consegue o que ele quer, ele vai para a galera que invadiu e diz assim: pessoal, pode sair, já está tudo resolvido. Aí o cara não entende nada, fala: como assim? Incentivou para invadir, agora está mandando sair, a troco de quê? E ninguém fica sabendo que foi o líder do MST que recebeu um monte de vantagens, dinheiro, né? Extorsão propriamente dita. Então, nós não podemos fazer na política esse mesmo método, de chegar lá e falar assim: não, vamos lá, vamos botar a faca no governo. Aí consegue uma série, o líder lá, a turma que comanda, consegue uma série de vantagens, então agora não, agora pode desocupar, agora pode parar de fazer obstrução, agora pode parar de fazer bagunça. Que negócio é esse, pô? Os parlamentares têm obrigação com seus eleitores, não é com conchavo político, com um grupinho, com nada disso. Nós temos obrigação com os brasileiros, com as brasileiras, com as pessoas que nos elegeram.
Então, eu sou totalmente contra fazer esse acordão, né? Todo mundo acomodado, dar uma fatiada na pizza, um pedaço para cada um e está tudo bem, e a gente convive como se nada tivesse acontecido, com gente que pensa completamente diferente de nós, com gente que age completamente diferente de nós e que representa tudo que a gente é contra, tudo que a gente não acredita. Eu acho que isso é um desrespeito ao eleitor. O que é o ClickUp? O ClickUp é um... É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Fortaleza, a maioria da população reprova Lula e governo federal, diz Atlas Intel. Para prefeito, André Fernandes, do PL, lidera a corrida eleitoral na capital cearense. Divulgada nesta terça-feira, a nova pesquisa Atlas Intel mostra que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta desaprovação de 49% dos eleitores em Fortaleza. Enquanto isso, 45% dos entrevistados afirmaram aprovar o governo e 6% não souberam responder. Quando a avaliação é feita diretamente sobre Lula, 43% dos eleitores desaprovam seu desempenho como presidente, 37% o aprovam e 21% o consideram regular. A pesquisa também aponta que André Fernandes lidera a corrida pela Prefeitura de Fortaleza com 25% das intenções de voto. Curiosamente, mesmo com a rejeição ao governo Lula, Evandro Leitão, do PT, aparece logo atrás com 24,6%. Outros candidatos bem posicionados são José Sarto, do PDT, com 22%, Capitão Wagner, do União, com 20,8%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 02620/2024 e tem um nível de confiança de 95%. Pessoal, vamos aqui, caçar mais uma notícia em relação ao André Fernandes, já que já estamos nesta pauta. André Fernandes vai a 27% e mantém liderança em Fortaleza, diz Datafolha. A nova rodada de pesquisa Datafolha divulgada na quarta-feira pelos jornais de Folha de São Paulo e O Povo mostra André Fernandes, do PL, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, lidera a corrida para a Prefeitura de Fortaleza com 27% das intenções de voto. E aqui está as porcentagens, e ele está com 27%, o segundo 25% e o terceiro, não menos importante, com 17%. É isso aí, pessoal. Eu agradeço a vocês pela companhia. Até o próximo conteúdo.